Sejam bem-vindos a mais um Novo Mundo Podcast. Eu sumi por mais tempo do que eu achei que ia sumir, porque, se não me engano, acho que foi no último programa eu falei que eu ia dar uma ida pro mundo, e eu fui, e eu descobri que ir pro mundo custa caro. Pela primeira vez no primeiro mês, eu cheguei no final do mês com tudo estourado, sem dinheiro para praticamente nada. E assim no talo, sabe? Você chega lá, você tá no finalzinho do mês, e daí você fica torcendo pro dinheiro cair logo, porque senão você vai precisar, no meu caso pelo menos, que eu sou um homem nobre, né? Eu tenho uma reserva de emergência, mas se eu não tivesse, como muita gente não tem, eu ia acabar tendo que usar, eu ia acabar ficando levemente desesperado. Mas aí chegou o final do mês, o dinheiro caiu, e agora eu tô ok de novo. Mas geralmente sempre sobrava, sei lá, 300, 400 reais. Teve mês que sobrou até 1.000. Só que o dinheiro nunca sobra o suficiente para eu juntar. Ele sempre some. Eu sempre chego no final, eu sempre chegava, né? No final do mês com uma grana sobrando, mas sempre sumia. Só que esse mês ele foi atípico. Primeiro porque eu fui pro mundo, então eu comecei a sair mais. E segundo porque deu um problema que eu moro gambiarra, né? É o Brasil e as suas gambiarras, né? Eu moro num lugar e a conta de água, luz, ela fica no nome de outra pessoa e é baixa renda. Mas às vezes vinha baixa renda, às vezes não vinha, eu não paguei e aí apareceu o dono do lugar falando, pô, cara, você tinha que ter pagado, agora você vai ter que pagar. E aí morreu uns 600 reais nessa brincadeira, que era um dinheiro que eu não estava esperando perder, né? Então se não fosse por esse dinheiro inesperado que eu perdi, eu ia estar ok, eu ia estar de boa. Mas morreu esse dinheiro, então eu fiquei um pouco para baixo, né? Então nem foi tanto pelas saídas ou ir pro mundo, teve essa questão aí também. Mas eu comecei a ir pro mundo também, porque abri um barzinho de rock acústico, né? Eu comecei para lá e é engraçado, pelo menos comigo, não sei se com todo mundo é assim. Quando eu começo a fazer alguma coisa, parece que o universo conspira para fazer aquilo. Então, tipo, eu quero ir pro mundo. Ah, você quer ir pro mundo? Então, beleza. Aí começou a aparecer gente pra vir junto, sabe? Coisa assim. E já aconteceu essas coisas antes de, sei lá, eu tá focado em alguma coisa e de repente começar a aparecer coisas que me levam por aquele caminho. Só que daí eu mudo de rota, porque eu acabo enjoando. A minha força de vontade é um pouco fraca. E acaba que por eu mudar de rota, talvez seja isso, as coisas acabam não indo pra frente de fato. Tirando esse programa, só que esse programa, eu acho que eu ando com ele com freio de mão puxado, porque é anônimo e tudo mais. Não é uma coisa que eu vou realmente querendo mesmo, sabe, idealizando um sucesso. Então ele fica um negócio mais underground, porque no fundo talvez nem eu queira que ele viralize tanto. Enfim, não sei. Mas, enfim, esse episódio eu vou usar para contar alguns causos, porque eu tô meio enferrujado e é mais fácil você contar uma história do que tentar, sei lá, tirar assunto do nada, né? Mas esse mês eu comecei a ir bastante pro mundo e foi bom, cara. Foi bom. Ir pro mundo é bom porque te tira um pouco da mesmice, te tira um pouco da mesma situação, assim. Como é que eu posso explicar? É porque quando você fica um tempo muito grande, pelo menos comigo,
Quando você fica um tempo muito grande dentro de casa, você começa a ficar meio... Você começa a remoer coisas que aconteceram, às vezes há meses, às vezes até há anos atrás, e você fica, cara, mas não era pra eu estar pensando nessas coisas. Sabe quando você remoe alguma coisa que você fez no passado porque você não tem mais memórias recentes? Eu tava nessa. E aí, isso daí tava, sei lá, tava ruim, sabe? Tava ruim. Você fica, eu não sei, cara, eu não sei o que acontece na cabeça da gente, mas se você fica muito tempo sem ter uma interação real, carne a carne, você fica, sei lá, você começa a ficar esquisito. E por incrível que pareça, as redes sociais, elas não preenchem isso, tipo, eu tô sozinho aqui, tô isolado, mas eu tenho uma rede social, cara. Cada dia que passa, rede social, Instagram, TikTok, essas duas, né, basicamente, não tem muito mais. Basicamente, essas duas redes sociais, cara, eu não sei o que tem nessas coisas que elas são... Eu não sei, cara, não tem alma. Parece que conversar com alguém na vida real e conversar por rede social é uma vibe diferente. E eu sinto que antes não era assim, cara. Tipo, começou a ficar de uns 3 anos pra cá, não sei. Tipo, você conhece a pessoa pessoalmente, mas por rede social é diferente, entendeu? Mas é mais... Assim... É mais com mulher. Eu preciso, né? É mais com mulher que isso acontece. Na rede social ser diferente do que na vida real. Com homem é mais fácil porque geralmente, sei lá, eu quero marcar um rolê com um cara para ir para tal lugar. Bora. E é meio que isso também. Mas também eu mal acompanho os caras. Porque rede social, é verdade seja dita, eu pelo menos eu só uso para tentar caçar gente para, sei lá, para comer. Mas, cara, eu vejo que não adianta, cara. Eu não sei. Ou às vezes adianta. Às vezes pro Shed adianta. Às vezes pro cara bonito adianta. Às vezes eu só sou feio e não quero admitir isso. Às vezes acontece. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Mas eu não sei. Eu tenho percebido que até alguns anos atrás as redes sociais elas eram mais orgânicas. No sentido de, assim... Você tem seguidores, você segue pessoas e é meio que isso que aparece pra você. Hoje, eu sigo pouca gente, eu sou um cara low profile nas redes sociais. Tipo, eu sigo 200 pessoas e 300 pessoas me seguem. Só que eu percebo, cara, eu ainda assim sigo umas 100 pessoas, mas o que aparece pra mim no feed é só reels, shorts, tipo, eu sigo umas 160 pessoas. Mas eu não vejo postagem delas, entende? Eu não vejo, cara. E eu acho isso muito estranho, cara. Tipo, o Instagram é a TikTok, porra. É a TikTok. Eu tô tentando criar uma palavra, não tô conseguindo. É a TikTokização. Porra, caralho. É a TikTokização. É a TikTokização. Foda-se. Pera aí, eu vou conseguir. Calma. É a TikTok. Meu Deus. Vamos lá. Pera aí. Calma. Faz tempo que eu não gravo. O meu cérebro tá com preguiça de se comunicar. É a TikTokização. Foda-se. É a atozização de todas as redes sociais. Todas as redes sociais parece que elas estão tentando ficar cada vez mais parecidas com o TikTok. E isso tá ficando estranho, cara. O YouTube também tá nessa, mas o YouTube ele ainda salva porque ele ainda preza por um conteúdo mais longo. Tipo, principalmente nesse canal secundário. Que, na verdade esse é o canal principal, mas assim, eu não uso esse canal, eu só uso esse canal para postar o vídeo e depois eu sigo minha vida, eu tenho meu canal pessoal para ver as coisas. Mas às vezes
esse canal secundário, ele, às vezes eu vejo uns vídeos nele e o algoritmo dele é diferente do meu canal principal, porque eu mexo muito menos nele, então entrar nesse canal é meio que entrar numa cápsula do tempo, porque eu vejo um algoritmo de coisas que eu tinha interesse há 4 anos atrás. Porque assim, eu entro nesse canal 2 vezes por semana no máximo, para ver se teve alguma notificação e já saio. Tipo, eu não fico entrando toda hora. E não fico vendo muitos vídeos nesse canal aqui. Então, ele é mais... Ele tem um algoritmo, entre aspas, congelado com a minha versão, sei lá, de 3, 4 anos atrás. Isso é bizarro. Só que de vez em quando aparece, e não sei porquê, mas aparece só nesse canal, uns conteúdos interessantes, sabe? Uns canais interessantes, atuais, sabe? Fazendo umas análises assim, simples sobre desenho, sobre música, só que de uma forma profunda, de uma forma que você consegue, sei lá, extrair alguma coisa. E isso tá salvando o YouTube. Então você vê o YouTube, você pensa, tem gente, tem sangue novo ainda fazendo conteúdo, tentando se aprofundar, tentando fazer uma coisa de qualidade. Mas você vai ver o Instagram e o TikTok, assim, tem 2 tipos. Tem aquele conteúdo... Eu vou focar no Instagram primeiro. O Instagram tem aquele conteúdo Goislop, né? Aquele conteúdo meio lixo, que tipo, é basicamente um meme genérico que provavelmente aquela página ela não fez aquele meme, ele já existia, mas ela posta aquilo com uma legenda completamente aleatória. Às vezes é um meme, sei lá, uma videocacetada e na legenda tá: você sabia que o Brasil em 1898 ele proclamou uma nova lei, sabe? Basicamente os caras fazem isso só pra burlar o robô do Instagram e ficar postando conteúdo fútil e ganhando dinheiro em cima. Tá cheio disso no Instagram. Ou então, uns caras que estão fazendo muito sucesso, que assim, os caras eles fazem vídeos muito curtos, mas com uma qualidade absurda de imagem, de áudio, e o humor nem é necessariamente tipo, uma coisa genial, assim, o roteiro não é uma coisa genial, mas a qualidade da imagem da imagem do que mais? Do áudio, enfim, a qualidade geral daquilo que é feito é muito boa e aquilo explode. E verdade seja dita, assim, para um vídeo curto, tem uns caras aí que eles estão fazendo tipo, pra mim essa é a nova versão do que seria uma banda de rock nos anos 90, sabe? Tipo, nos anos 90, se você desse certo, muito certo, você criava uma banda de rock, explodia e as pessoas te conheciam. Hoje, a versão de banda de rock você viralizar sendo um criador de reels pro Instagram. Então, tipo, tem uns caras aí que eles fazem... Tipo, eles têm o perfil deles, mas eles fazem crossover entre eles, e um tá sempre aparecendo no vídeo do outro. É basicamente como se fosse, sei lá, um Caceta e Planeta, só que ao invés de durar meia hora, dura 15 segundos. O que é muito bom pros caras, porque, tipo, é muito mais fácil você criar um conteúdo, tipo, rápido do que você ter que ficar preenchendo o horário por 30 minutos. Então, para essas pessoas, foi muito bom. Então, basicamente essas pessoas, ou então conteúdo genérico com uma legenda genérica fazendo sucesso. E no TikTok, que eu tô tentando usar, porque eu tô tentando, sei lá, tô tentando postar um som autoral que eu tô fazendo, e eu tentei no Instagram, só que eu percebi que o Instagram ele ainda tem uma questão de levar em conta quantos seguidores você tem, se tem engajamento. O TikTok ele entrega mais, ele é mais grato nisso. Só que o TikTok, eu não sei, cara, a forma como ele entrega, ele de fato entrega mais. Tipo, se eu posto algo no Instagram, eu tô tentando postar um som autoral, eu posto no Instagram, o negócio fica, tipo, ele fica poucas visualizações, tipo 100, 130,
o TikTok é 400, 500, mas eu não sei, eu não sei os outros, mas eu vou olhar um conteúdo no TikTok, pra mim parece mais genérico ainda do que o do Instagram. O Instagram eu ainda consigo parar e ficar vendo alguma coisa, achar engraçado, dar gostei. O TikTok eu não consigo, cara, eu não sei porquê. Pra mim parece muito mais genérico e eu não consigo entender. Parece que, assim, se fosse as redes sociais fossem pistas, o YouTube, tipo, ele é você andar na cidade, sabe? Você presta atenção, você tem que manobrar o carro e tudo mais, você consegue ver a árvore, você consegue ver as pessoas, pensar na vida. O Instagram é tipo você tá numa estradinha assim, indo para algum lugar, você vai mais rápido, presta um pouco menos atenção nas coisas ao redor, mas ainda dá tempo de aproveitar. O TikTok é você tá, sei lá, numa avenida super rápida, onde a velocidade mínima é 120 km por hora, e você nem vê o que está acontecendo ao redor, você só vai, e sei lá, tipo, você consegue até viralizar muito mais fácil no TikTok, mas no fundo, você mesmo vê um monte de vídeo viralizado no TikTok, mas aquilo não impacta em nada na sua vida. Então você fica pensando, cara, até que ponto isso vale a pena? E só que o que eu percebo é que a tendência é a tiktokização. Acertei, agora acertei. TikTokização de tudo, sabe? Tipo, o YouTube é porque ele tem um público muito antigo e muito acostumado com conteúdo mais longo. O Instagram já não é tanto assim, era um público mais acostumado com foto, então foi mais fácil tiktokizar no Instagram, mas ainda tem uma vibe de Instagram. E o TikTok é o TikTok, ele é aquela coisa estranha, aquele algoritmo. Cara, o algoritmo do TikTok é um negócio muito estranho, porque ele... Eu não sei, cara, ele parece meio que um simbionte do Homem-Aranha, sabe? Ele tenta ver o que você gosta, você não precisa nem dar gostei no vídeo, nada. As outras redes sociais são assim, só que parece que ele tenta fazer isso mais rápido ainda, então você percebe mais. Se você fica um pouquinho mais num vídeo, ele vai te mostrando cada vez mais e mais daquilo, e ele faz isso tão rápido que fica... Eu não sei, eu acho estranho, entendeu? Porque assim... As poucas coisas que eu tentei ver no TikTok foi sobre como viralizar no TikTok. E nada melhor do que ver pessoas fazendo sucesso no TikTok, explicando como é que faz sucesso no TikTok. E só aparece isso pra mim. Se eu entrar no TikTok, só vai aparecer gente falando sobre como viralizar no TikTok. Porque um certo dia eu fiquei 3 minutos vendo sobre isso. Tipo, eu parei num vídeo que falava sobre isso, fiquei 3 minutos vendo. E só aparece isso e música. Por quê? Porque eu tô postando música lá. E daí aparece ou como viralizar no TikTok, ou quando ele percebe que eu não tô mais gostando disso, aparece alguém tocando violão acústico, porque ele entende que eu talvez goste disso, e é só isso o conteúdo. Só que assim, eu não dei like, eu não compartilhei o vídeo com ninguém, eu só prendi a atenção no vídeo por um tempinho a mais do que o normal, e ele já entendeu que supostamente é isso que eu queria ver. Eu acho isso muito bizarro, mas... Felizmente é meio superficial. Tipo, eu entendi qual que é a dinâmica, eu entendi porque ele achou que é uma boa ideia me mostrar isso, mas não é. Tipo, ver conteúdo sobre como viralizar no TikTok, beleza, prendeu a minha atenção os 2 primeiros dias, depois eu vi que era mais do mesmo, eu enjoei. E ver conteúdo acústico eu não quero ver, eu quero fazer e que as pessoas vejam, então também não funciona pra mim. E que bom que ele, entre aspas, é um algoritmo mais lerdo, porque se ele soubesse de alguma forma que eu realmente prende a minha atenção, aí eu ia ficar um pouquinho assustado. Mas basicamente eu tenho percebido que as redes sociais elas estão desse jeito estranho, e resolvi ir pro mundo, né? É o famoso ir pro mundo e esquecer um pouco das redes sociais, e foi o que eu fiz. E aí eu não sei, será que eu conto nesse programa? Porque
eu fiz uma introdução muito longa e aí, aí tipo, qual o título que eu vou... Mas pensando bem, eu vou contar nesse aqui mesmo, porque como é uma coisa mais da minha vida, é bom que eu conte depois de uns 20 minutos, porque daí a massa, né, as pessoas que, sei lá, os turistas, eles já foram embora, então, sei lá, fico mais à vontade. Mas o que acontece? É assim, eu ganhei uma esposa, eu tinha uma amante também, né? Ganhei uma esposa. Todo homem de bem que tem uma esposa precisa também de uma amante. Só que eu descobri que a minha esposa estava grávida de outro e tive que terminar tudo, né? Porque você não pode ficar, né? Eu não vou assumir filho de outro. Não nasci com vocação para assumir mãe solteira. E a base, como é que é a história? Primeiro, eu tava nessa fase inicial de quarto, né? Aí eu resolvi, cara, tá um pouco ruim, eu preciso sair um pouco dessa situação. O que eu vou fazer? Eu vou ter um bar de rock, né? Eu gosto de rock. Eu acho insalubre ir num lugar. Eu passei muito tempo pensando, nossa, como eu sou um cara chato, porque tem que ser eclético, mas eu percebi que não tá errado não, cara. Sabe por quê? Porque as pessoas, por exemplo, eu curto rock, rap, reggae, eletrônica, menos, mas curto. Os únicos dois estilos que eu realmente não consigo gostar são os mais populares no país, que é o funk e o sertanejo. E os dois são populares porque tem lobo em cima deles. E o pessoal que gosta de funk e sertanejo, eles são extremamente mente fechada para outros estilos. Tá mudando um pouco agora, mas era mais, e geralmente eles tendem a, tipo, não, é o que eu quero, sempre, foda-se. E aí eu comecei a seguir no Instagram um bar de rock. Nem sei porque comecei a seguir, mas era perto da cidade que eu tô morando. E aí, por coincidência, nos primeiros dias que eu segui já apareceu lá um aviso, olha, tem muita gente aqui que eles abrem karaokê um dia lá pra cantar. E aí aparece, olha, tem muita gente aqui cantando sertanejo ali no karaokê. Parem, tá? Aqui é um bar de rock, a gente até tenta ser eclético, mas tem tanto lugar pra tocar sertanejo e vocês vêm aqui, não, por favor, parem. Eu olhei aqui e pensei, nossa, essa era uma menina de cabelo roxo falando aquilo, ou rosa. Pensei, nossa, caralho, essa mulher, era uma mulher falando, essa garota, ela falou que no fim das contas eu sempre quis falar e nunca, sei lá, achava que era errado falar. Eu pensei, só por causa disso eu vou nesse lugar. E fui. E aí, detalhe, né? Eu olhei pra essa garota, né, de cabelo roxo, e eu vi. Ela é minha esposa. Ela é minha esposa, ela não sabe, mas ela é minha esposa. Beleza, né? Aí, beleza, eu fui lá, primeiro pra ver ir num ambiente que tocava uma música que eu gostava. Segundo, porque tinha um karaokê e eu nunca tinha cantado em um microfone, assim, queria ver como é que era. E terceiro, né, pra, né, ver a minha esposa, né. Você tem uma esposa, você tem que ver ela de vez em quando. Aí eu fui lá, toquei um karaokê, eu cantei um karaokê ali num dia, foi legal, aproveitei, fui sozinho mesmo. Voltei pra casa, tipo, deu uma sensação boa, assim, sabe? É estranho, mas é legal você ir num rolê sozinho, porque eu não sei explicar. Por um lado é ruim, porque você fica se sentindo meio que um forasteiro e sabe, você fica meio entediado, sabe? Eu fui 2 dias sozinho lá. Um dia tava tendo um show de alguém, eu fui lá. E aí eu não gostei muito, eu fiquei meio que perdido assim num canto, mas eu tava conhecendo o ambiente, então eu pensei, ok, estamos aqui, vamos aproveitar.
Eu fiquei meio naquela, mas fiquei por lá. Eu não sei se foi a segunda ou a primeira, acho que foi a segunda vez que eu fui lá, daí eu fui num dia do karaokê. Aí eu gostei mais, porque eu cheguei lá, sentei num canto, cantei, e daí eu fui meio com o objetivo de ir lá pra fazer o karaokê, aí eu até me senti melhor estando sozinho, porque não tinha ninguém que me conhecesse lá, eu podia, sei lá, era a primeira vez que eu ia cantar no karaokê, era melhor assim. Aí beleza, né? Fui, cantei. Tem alguma coisa que eu queria falar que aconteceu também nesse meio tempo, mas eu não lembro, mas eu fui pra lá, cantei e fui pra casa. Lembrei agora. E eu fui lá, né, cantei, e eu pensei assim, nossa, eu tô mandando bem aqui, né? Eu canto bem, né? E aí tinha uma mulher que tava cantando, ela era uma mulher bem desafinada, então eu pensei, nossa, estou mandando muito bem, né? Porque a mulher aqui desafinada e eu sou super afinado. Aí chegou uns piazão mais novo, né? Eu coloquei lá um cover, um karaokê do Smells Like Teen Spirit, que foi a última música que eu cantei, bem clichê. E eu percebi, as notas são muito altas, eu não consigo atingir o nível. Eu achei que conseguia, eu achei que eu era brabo, não sou. Beleza, né? Terminei o cover, aí chega os piá, né? Pô, os piá, gente boa e tudo mais. Os piá com uma skin de funkeiro, no máximo rapper, né? Aí os caras começam, me tocam Linkin Park. O Linkin Park eles fazem também, Korn. Acho que eles começam com Korn. E o cara me manda um vocal absurdo, entendeu? Ali eu pensei, eu achei que era bom, mas eu sou no máximo ok. Esse cara é bom, eu não, eu sou só ok. Sabe quando você escuta, você percebe, cara, ele consegue cantar igual os caras. Ele fez uns covers do Korn, do Linkin Park, daquela banda que eu não lembro o nome, que é Tchau! E o cara conseguia cantar direitinho, com drive e tudo, coisa que eu não consigo fazer, porque que arranha a minha voz. Eu pensei, fui levemente mogado aqui pelos roqueiros com skin de funkeiro. Mas beleza, fiquei lá, aproveitei mais um pouco, fui pra casa. Aí começou a aparecer uns caras aqui, porque os caras queriam ir com o objetivo de ver mulher, mas ao mesmo tempo os caras gostavam de um rock, e eu comecei a dar um rolê com os caras. E eu não sei, cara, é melhor, assim, ir sozinho nos lugares é libertador, é bom. Mas ir com os outros é bom no sentido de que, cara, tô chegando aqui com o pessoal, tipo, eu não tô sozinho. Você chega sozinho no lugar, principalmente se é um dia que tá tendo show, alguma coisa assim, você não vai fazer nada, você só vai ficar sentado no teu canto, não vai ter um karaokê, não vai ter nada. É meio ruim, é meio entediante. Você consegue fazer isso para conhecer o lugar, mas você não consegue manter isso. Mas quando você vai com os outros, você consegue, porque daí você tem a galera lá, você não é o cara sozinho no ambiente, sabe? Tem um pessoal lá e você tá lá junto com eles. E eu levei um pessoal, tive a experiência de levar um pessoal. Eu levei um pessoal que era um pouco mais retraído, tipo uns caras mais na deles, e depois um pessoal mais descolado. Na minha experiência, o rolê ideal é você com os caras um pouco mais na deles, entendeu? Sai com os caras que é mais descolado é ok, mas acaba dando mais problema, mais dor de cabeça. Mas enfim, eu saí tanto com esse tipo de cara mais caseiro e com os caras mais descolados também. Aí o cara trazia a mulher e tudo mais. Que obviamente eu não. Na verdade, isso daí chega na questão da minha amante, né? Mas calma. Mas cara, mulher em rolê é foda, cara. Porque elas realmente
tratam como se fosse um dever seu fazer tudo por elas. Tipo, eu lembro que assim, eram duas gurias que entravam no carro e eu era o dono do carro, elas mal me cumprimentavam e aí beleza, né? Conhecia direito, conhecia o outro cara e eu não conhecia muito bem. Mas o cara que tava saindo comigo, tipo, a gente fez um trato, né? A gente começou a sair, eu, esse cara e mais um outro. E aí o cara, ele não bebia, né? Ele só queria ver os contatos dele. E porra, eu vou pra outra cidade, eu vou ficar sóbrio, eu vou ficar meio retraído. Eu gosto de beber pra socializar. Aí a gente fez um acordo, um trato. Eu bebo e o cara dirige. Porque, eu não sei, os caras têm esse... Eu não entendo, cara. Eu dirijo porque eu preciso. Eu não tenho muito essa coisa de, nossa, eu quero estar sempre no controle. E os caras têm essa coisa de, nossa, eu quero dirigir, não sei o quê. Então eu pensei, o cara tá sóbrio, eu quero beber. Eu fiz um trato, assim, um trato informal com ele. Eu não cheguei pra ele e falei assim, mas o cara queria dirigir, eu queria beber, a gente fez um acordo informal. Eu dirijo, você fica sóbrio e daí cada um se beneficia do jeito que dá, né? E beleza, né? O cara, ele fazia isso, quando precisava pegar as mulheres, o cara se propunha a ajudar na gasolina, mas as mulheres, porque elas moravam em um lugar que era meio distante, então meio que para ficar justo elas precisariam ajudar também, e elas nunca ajudaram, e mesmo assim te tratava como que fosse obrigação tua fazer as coisas. Eu até ia entender se fosse um date, se fosse alguém que o cara tá pegando, mas não era o caso, não tinha como ser porque era um contexto meio específico. E mesmo assim, elas viam como meio que, não, mas o cara tá aqui, ele tem que servir a gente, sabe? Então, eu vi ali por uma experiência que realmente ir pro mundo é bom, mas entre caras, e de preferência caras retraídos. No máximo ali, um cara mais descolado, mas uma coisa que eu percebi nos meus anos de rolê é que esse negócio de você sair com, ter entre aspas, amiga mulher, ou até mesmo amigo viado, eu percebi que, cara, não dá. Eu sempre tentei ser um cara mais mente aberta em relação a isso, mas eu chego à conclusão que é perda de tempo. Porque eu, quando eu tinha uns amigos gay, por que eu fazia amizade com os caras? Porque eu tinha esperança que o cara, por ser rodeado de mulher, ele ia conseguir fazer a boa. Mas eu cheguei à conclusão que eles não conseguem, cara. Eles não querem, na verdade. Porque o cara que é viado, ele quer que você coma ele. Ou ele quer comer você. Geralmente ele quer que você coma ele. Mas aí você vai lá e você quer comer as amigas dele. Ele não vai facilitar pra você. Porque na cabeça dele é pra você estar comendo ele, e não os amigos. E ser amigo de mulher é meio... Eu não sei, cara, o que acontece com a cabeça da mulher, mas quando você tenta, você vira meio que amigo dela, mesmo que seja só sem segundas intenções, você tá, beleza, você tá saindo com a mulher, tá fazendo um rolê, você é amigo dela, eu não sei, ela tende a te ver como um cara inferior, entende? Eu sinto que ela te vê, ela tenta te colocar numa posição de amigo gay. Tipo, ela não vai tentar te ajeitar ninguém, ela não vai tentar facilitar as coisas pra você. Por incrível que pareça, às vezes que eu tive mais sucesso com mulher, foi saindo com homens héteros que estão na mesma situação que eu. Por mais contra-intuitivo que isso pareça, né? Você pensa, cara, vou sair com um bando de cara, vai ser pior, porque vai ter mais concorrência, né? Eu vou sair com amiga mulher e viado, vai ser só eu de homem lá. Nossa, vai ser mais fácil, né? Mas não vai ser mais fácil. É impressionante como, eu não sei o que acontece, mas andar em bando, andar com outros caras que estão na mesma sintonia que você, é melhor. Sempre que eu tive sucesso foi quando eu tava nessa pegada. Então, eu tentei ser um cara mais mente aberta, não vou mais tentar.
Mas enfim, aí apareceu quando a gente começou nessa brincadeira, eu convidei 2 caras e eles não eram muito amigos entre si. E um desses caras, eu falei, porra, é porque um fazia boa de pagar a bebida e dirigir o carro e ficar sem beber, eu fazia boa de ter o carro e aí eu bebia. E daí tinha um terceiro que ele não pagava a bebida e ele também ele não tinha o carro, né? Então eu pensei, porra, cara, você tá aqui, você não tá ajudando na gasolina, você não tá pagando bebida, faz a boa aí pra mim, porra. Aí o cara chamou alguém mesmo, o cara, não, então tá bom, eu vou chamar alguém, o cara chamou uma menina de aparência duvidosa, mas ok. Aí eu pensei, ok, eu tenho uma esposa, né? Agora tá na hora de tentar conquistar a amante. Aí papo vai, papo bem, até consigo dar uns beijinhos nela e tudo mais. E fica por isso mesmo. E eu cheguei à conclusão que, cara, na verdade não. Mas eu tava começando a ficar com a mentalidade de, não, eu vou... Se eu aceitar descer um pouco o nível, ficar com uma mulher levemente mais, vamos dizer assim, com uma aparência mais subjetiva, vai ser mais fácil, mas eu percebi que não é necessariamente esse jogo, ele não é tão certeiro assim. E essa minha amante, né, ela me ensinou isso. Aí eu pensei, ok, eu tentei uns beijinhos, tentei evoluir, não deu. Nossa, esse podcast tá muito pessoal, mas enfim, eu tô aquecendo, né, cara? O bom é que o meu algoritmo, ele tá preguiçoso, porque faz tempo que eu não posto. Então esse podcast ele vai viralizar muito pouco. Mas enfim, eu tentei algo a mais com a minha amante de aparência subjetiva e não consegui. Ela fez um cu doce, pensei, nossa, sério que você vai fazer cu doce? E, enfim, não falei pra ela, só pensei, né? Aí beleza, né? Aí eu taquei o foda-se. E nessas aí, eu realmente estava, enfim, pensando seriamente em, pela primeira vez, conversar com a minha esposa, né? Ela era minha esposa, mas ela não sabia disso. Então eu tava pensando, ok, eu vou conversar com ela, minha esposa, e vou, sei lá, eu até tava conversando com os caras, pô, se quiser eu tento lá pegar o contato dela pra você, não sei o que. Eu tava pensando seriamente nisso. Aí eu descubro, de repente, que ela tava grávida. E assim, até então, não dava pra ver nada, barriga. Aí quando falam isso, eu percebo, realmente tava começando, ela ficou grávida recentemente. Eu pensei, caralho, não é possível, cara. Agora que eu achei o amor da minha vida, acontece isso. Aí você sabe, né, que o divórcio nunca é uma coisa fácil. E depois de toda essa grande história, eu percebo que essa vida de ficar pegando estrada para tentar me casar com alguém em outra cidade deixou meu carro um pouco gripado. E eu sei que dar remédio para ele não vai ser muito barato. Então, é por isso que essa sexta de feriado eu tô em casa, né? E basicamente é isso, cara. Eu fui pro mundo, foi bom. Parece que o tempo ele deu uma diminuída. De janeiro até março, que eu tava numa vibe mais em céu de quarto, parece que o tempo tava voando. Pensei, cara, não é legal que o tempo voe assim, porque eu já não sou mais tão jovem pra não me importar com o tempo que tá voando. Preciso fazer alguma coisa. Aí abril eu comecei a sair mais de casa. Parece que o tempo ele deu ele ficou mais lento, eu comecei a viver um pouco. Só que agora, cara, eu não sei. Pelo menos aí por umas 2 semanas, talvez vocês me escutem mais, porque eu seria obrigado a me tornar um pouco mais recluso para resolver uns problemas aí e tudo mais, dessa vez de ficar indo para outra cidade caçar a esposa, né? Vocês sabem que um divórcio não é uma coisa fácil.
Então, talvez eu apareça mais por aqui, né? A questão emocional, o desabafo e tal. Mas é isso, né? Tem que viver, né? Um homem sem um divórcio e 3 filhos, e se uma pessoa pra pagar, ele não é um homem de verdade, né? Então é isso. Esse foi o podcast. Essa é a minha vida atualmente. Um pouco caótica, mas é melhor do que depressão e surto no quarto escuro. Então é isso. Fui até a próxima. Até alguns dias. Eu vou tentar ser um pouco mais frequente agora, por algum tempo. Depois eu sumo de novo, pra me casar com outra pessoa. Fui.